Nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, obrigado por esta noite que o Senhor proporcionou para nós. Estamos reunidos aqui, Senhor, em nome de Jesus, e o Senhor prometeu que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor Jesus estaria ali entre aquelas pessoas. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. As nossas canções, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa atenção, o nosso coração, tudo isso, Senhor, está sendo voltado para Ti. O centro do culto, meu Deus, não somos nós, não são as nossas queixas, os nossos problemas, as nossas demandas. O centro do culto é o Senhor. O Senhor é o centro do culto, o Senhor é o centro da adoração. Tudo se volta para Ti, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade, de toda adoração. E agora nós, Pai, que somos tão necessitados do Senhor, da Tua palavra, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, assim como Maria, nos colocamos aos Teus pés, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, pelo poder e pela direção do Teu Espírito. E que este poder, Senhor, opere em nós toda transformação, santificação, livramento, salvação, que o Senhor deseja operar em nossas vidas, em nome de Jesus. E os que assim creem, digam amém. Graças a Deus. Então vamos lá, meus amados. Com certeza, os motoristas que estão aqui, principalmente os motoristas de longa data, já tiveram a experiência de entrarem numa estrada ou numa rodovia, sem iluminação nenhuma, num lugar onde você nunca dirigiu, num lugar onde você nunca esteve, onde somente o que estava iluminando aquela rodovia, aquela estrada, eram os faróis do seu carro. Quem já teve essa experiência aqui? E você dirigir num lugar onde você nunca esteve, você não conhece as retas, você não conhece as curvas, você não conhece a intensidade das curvas. O que acontece quando você está numa situação como essa? A sua atenção aumenta, e a tensão também. Porque quando você está dirigindo numa via que você está acostumado, você já conhece as curvas, você conhece as retas, você conhece onde você tem que frear, onde você pode acelerar, mesmo que seja numa via escura. Agora imagine você dirigindo num lugar que você nunca esteve, totalmente escuro, um breu, e você está sendo guiado pelo GPS. E ali está você nessa situação. O que te tranquiliza é que o GPS, ele conhece o trajeto, conhece entre aspas, né? O GPS conhece o trajeto. O GPS conhece aquele lugar, ele sabe exatamente onde você está e para onde ele está te guiando. Então, quando você se encontra numa situação como essa, você confia naquele equipamento. Por quê? Porque aquele equipamento, ele, entre aspas, sabe mais do que você. Ele sabe para onde ele está te levando. Então você confia na direção, na orientação do GPS. Assim é a onisciência de Deus em relação a nós. Onisciência de Deus significa que Ele sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Não há nada que Deus não saiba, não há nada que Ele não conheça. Na sabedoria divina, nos escritos poéticos das Escrituras, Deus pergunta: quem foi que me aconselhou? Quem foi que me aconselhou? Quando Deus apareceu para Jó, Ele pergunta para Jó: Jó, quem foi que me ajudou na criação do mundo? Quem foi que me deu conselhos quando eu estendi os céus e o universo e criei as estrelas e as galáxias? Deus sabe todas as coisas. E Deus, sabedor de todas as coisas, Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, e Ele conhece o teu futuro. Porque Deus,
sendo o grande eu sou, como ele se revelou a Moisés, quando ele diz eu sou o grande eu sou, Moisés, ele estava dando uma revelação extremamente profunda de si mesmo. Quando Deus disse eu sou, ele estava dizendo que ele é um Deus autoexistente, ele existe por si mesmo. Não houve um tempo em que Deus passou a existir. Ele existe eternamente. E Ele está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Pastor, a minha mente não consegue alcançar isso, mas não é para alcançar mesmo. Não é para você entender, isso está além da nossa razão humana, do nosso entendimento limitado enquanto humanos pecadores que somos. Deus conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente e Ele conhece o teu futuro. Isto é a onisciência de Deus, o poder de saber tudo, de conhecer todas as coisas. E esta é uma das razões pelas quais nós podemos andar com segurança, porque Ele vê o que não vemos. Lembra que eu falei do GPS? O GPS sabe, entre aspas, de coisas que nós não sabemos, coisas que estão adiante de nós, que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Deus, muito mais do que um equipamento feito por mãos humanas, Ele sabe o que não sabemos, Ele consegue enxergar o que não vemos, Ele sabe o que está diante de nós, mesmo que nós não entendamos, Ele sabe e Ele conhece. Por isso podemos andar com segurança diante do nosso Deus. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta noite, baseado no Salmo 139, o Salmo de Davi. Particularmente um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, onde Davi ele canta, porque os salmos eram cânticos, onde ele canta sobre a onisciência e a onipresença de Deus relacionada a esta onisciência. E Davi nesse salmo, ele nos mostra que nós podemos descansar no Senhor, descansar na certeza de que Deus sabe de todas as coisas, e por isso você pode confiar nele em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as situações da sua vida. Por isso eu te convido a fazer uma viagem no Salmo 139, a começar do versículo 1, onde a primeira coisa que Davi fala neste salmo é que Deus ele conhece o seu interior. Deus ele conhece o teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Então Davi ele começa cantando e contando pelo Espírito Santo isto a respeito do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Davi está cantando sobre a onisciência de Deus, um Deus que sabe tudo sobre ele. Por isso que ele começa abrindo este salmo cantando: Senhor, tu me sondas e me conheces, que é assim traduzido na Nova Bíblia Viva. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Não há nada sobre você que Deus não saiba. Às vezes você fica tão ansioso porque você quer que Deus saiba tudo a seu respeito. Você quer que o pastor da igreja saiba tudo a seu respeito. Você acha que o pastor da igreja tem que saber tudo o que acontece com você. Algumas pessoas, não todas, né? Algumas querem exatamente o contrário.
Algumas querem que o pastor não se meta na vida delas. Pastor, eu quero vir no culto, quero entregar meu dízimo, minha oferta, receber a palavra de Deus e vivê-la lá fora, e me deixa aqui no meu canto. Mas tem gente que tem uma grande necessidade de que o pastor saiba tudo o que acontece com ela. Todas as coisas. E eu quero dizer para você, isso talvez seja frustrante. Olha, Deus não deu aos pastores ainda, e isso nunca vai acontecer, o atributo exclusivo de Deus da onisciência. É impossível o pastor saber tudo o que acontece com você. É impossível. Não dá, nós somos limitados, somos seres humanos como você. Então tem gente que fica muito frustrada quando acontece alguma coisa a ela e o pastor não fica sabendo. Algumas coisas a gente fica sabendo, o que chega a nós, o que não chega, o que vai se fazer? Porque a gente é limitado. Basta a nós sabermos que o nosso Deus sabe tudo a nosso respeito. Isso já é o bastante. Isso já é o bastante. Aí alguém pode dizer, mas pastor, eu estou debaixo da tua cobertura espiritual, pastor. Não. Essa ideia de que você está debaixo da cobertura espiritual de um ser humano, de um pastor, onde que está isso na Bíblia? Mostra para mim. Onde está isso nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento? Isso não está em lugar nenhum, gente. Isso é uma ideia que alguns pastores se utilizam para controlar a vida das pessoas, para exercer domínio sobre a vida das pessoas. Você está debaixo da cobertura espiritual de Jesus. Ele é a tua cobertura espiritual. Ele é o Senhor da tua vida. Nós pastores somos, sim, autoridade espiritual na igreja. Mas o pastor não é colocado na igreja para ser uma cobertura espiritual. Como que se você dependesse de nós para receber bênçãos de Deus que você não poderia receber de outra maneira se nós não orássemos por você. Gente, isso é sacramento. Isso é doutrina católica romana. Isso não está nas Escrituras. Eu estou esclarecendo você, estou libertando você de um pensamento que te escraviza e que impede que você seja uma pessoa muito mais abençoada por Deus. A função do pastor na igreja está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde primeiro a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja. Jesus dá pastores à igreja. O ministério pastoral não é uma invenção humana, é um plano divino para a sua igreja. E a partir do versículo 12 até o versículo 16, você vai encontrar o porquê. Eu não vou pregar sobre isso aqui, estou pregando sobre outra coisa, estou apenas abrindo um parênteses. Paulo vai dizer por que Deus deu pastores à igreja. Você vai encontrar ali uns 5, 6, 7 motivos pelos quais existe pastores na igreja. E nenhum desses motivos é ser cobertura espiritual na tua vida, uma espécie de sacerdócio, de uma casta sacerdotal que te abençoa com bênçãos que você não poderia ser abençoado de outra maneira. Isso não está na Bíblia, em lugar nenhum. Você está debaixo da cobertura espiritual daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele que tudo pode. É o Deus Todo-Poderoso, é o teu Salvador, é aquele que entregou a vida por você. A tua cobertura espiritual é aquele que é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, o nosso advogado que está diante do Pai, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós e orando por mim e por você, 24 horas por dia. Ele é a nossa cobertura espiritual, e não pode haver outra. O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Deus conhece todos os seus pensamentos, os seus pensamentos mais secretos, mais íntimos, os seus pensamentos mais loucos, as suas fantasias, as viagens na maionese que você tem aqui na sua mente. Ele sabe tudo. Coisas que você teria vergonha de dizer até para o seu marido ou para a sua esposa, Ele sabe de todas as coisas. Dos seus medos e angústias e dúvidas mais secretos, Ele sabe tudo. Cada sentimento, cada intenção, cada motivação. Deus sabe
tudo que está por trás de cada palavra, de cada gesto, de cada decisão que você toma. Deus, Ele conhece o mais íntimo do teu coração. Deus sabe o que está por trás das tuas palavras, das suas atitudes, das suas escolhas, dos seus atos, dos seus empreendimentos. Deus sabe tudo. Nada está oculto aos olhos do Senhor. E Davi fala uma coisa muito interessante, que quando ele vai orar, antes que ele abra a boca, Deus já sabe o que ele vai dizer. E aí alguém pode dizer: então pastor, então eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu vou dizer. Isso também não é verdade. Isso é um falso silogismo. O que é um falso silogismo? A lua é branca, o queijo é branco, logo a lua é feita de queijo. É uma conclusão errada, certo? Não é porque Deus já sabe o que você vai dizer que você não vai orar. Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Era óbvio, mas Jesus quer ouvir de nós. Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele quer que nós abramos a boca e sobretudo o coração. Ele quer ouvir a nossa voz e perscrutar o nosso coração que o ama. Então, irmãos, Deus saber tudo da gente, tudo do nosso interior, isso deve ser consolo para nós. Ao mesmo tempo que isso deve gerar um temor em nós. Um temor, ao mesmo tempo é algo consolador. Porque mesmo quando nós não sabemos explicar o que está acontecendo com a gente, dentro de nós ou fora de nós, Deus sabe. Deus tem uma explicação. Talvez você esteja vivenciando uma circunstância presente na tua vida, que você não está conseguindo explicar o que está acontecendo dentro de você, e nem fora de você, ao seu redor. Mas Deus sabe. Ele sabe o que você não sabe. Davi, esse mesmo Davi, no Salmo 142, escondido do rei Saul, que queria matar Davi, ele compôs um salmo, e nesse salmo ele disse: quando eu estou quase desistindo, o meu Deus sabe o que eu devo fazer. Deus saber tudo o que pensamos, sentimos e conhecer as motivações mais secretas do nosso coração. Isso deve gerar temor no nosso coração. Temor porque não podemos esconder nada dele. Mas ao mesmo tempo isso deve gerar segurança e consolo, porque Deus, Ele é um amigo. Deus, Ele é Pai. Deus é o nosso protetor, é o nosso redentor, é o nosso salvador. Iremos prestar contas a Ele quando estivermos diante do tribunal de Cristo. E que a graça de Deus nos ajude a chegar lá. Agora imagine se o diabo tivesse esse poder, gente. Imagine se o diabo pudesse saber tudo o que se passa dentro de você. Se ele tivesse a onisciência que Deus tem, você imagine. Aí nós não apenas, nós não teríamos nada de consolo, nada de segurança, seria apenas algo terrível para nós. Mas graças a Deus, que o diabo não pode ser comparado a Deus. No cristianismo não existe uma doutrina maniqueísta, onde duas forças estão brigando uma com a outra, duas forças párias. Isso não existe. O diabo não pode resistir a Deus. Por isso que Jesus disse que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra o poder do Senhor que está na sua igreja. E nós somos a igreja de Jesus. Meus irmãos, é consolo para nós, é segurança para nós, saber que o nosso Deus sabe o que não sabemos, e confiar nele. Confiar, é nesse sentido que somos como crianças para entrarmos no reino de Deus. Eu sou de uma geração cuja infância se deu na década de 80. Os que são da minha idade talvez se lembrem de como os pais sofreram com tanto desemprego, uma inflação altíssima no país. Por muitas vezes eu vi o meu pai
desempregado, arrumando emprego e ficando desempregado de novo, muita insegurança econômica no país. E eu vi os meus pais preocupados, mas eu nunca deixei de dormir por causa disso. Minha mãe nunca me pegou às 3 horas da manhã, perambulando de um lado para o outro na sala. Filho, o que você está fazendo aí? Não, estou preocupado com a da inflação, porque o pai está desempregado. Não, eu dormia que nem uma criança, literalmente, porque eu sabia que os meus pais iam dar algum jeito, não ia faltar o arroz com feijão na mesa. E isso é confiar em Deus, a gente perceber que alguma coisa não está bem, mas a gente confia nele. A gente perceber que as coisas não estão, há problemas à nossa volta, mas o nosso Deus vai cuidar de nós, e nós vamos dormir, e nós vamos descansar, e não ficaremos apavorados, porque nós temos um Pai que sabe de todas as coisas. E mais, porque Ele sabe de todas as coisas, e não podemos esconder nada dEle, isso é um convite para que nós sejamos autênticos na presença dEle. O quanto que você é autêntico na presença de Deus, quando você está orando a Ele, quando você está falando com Ele em oração. Não adianta a gente querer esconder nada do Senhor, porque Ele sabe tudo de nós. Esquadrinhas o meu andar, esquadrinhas o meu deitar, sabe os meus pensamentos. Senhor, Tu me sondas e conheces. Sabe o que significa essas palavras de Davi? Ele está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor me conhece mais do que a mim mesmo. O Senhor vai lá no profundo da minha alma, no mais íntimo, no mais profundo do meu coração. O Senhor lança a luz onde eu não posso ver, e me revela o que está de errado na minha vida. Então a gente é convidado pelo Espírito Santo a sermos verdadeiros, autênticos, absolutamente sinceros com o nosso Deus quando estamos falando com Ele. Falar para Deus o que realmente estamos sentindo e pensando, e abrir e rasgar o nosso coração na presença dEle. Porque assim a nossa oração e a nossa comunhão com Ele se revestirá de sinceridade que Deus exige daqueles que estão na presença dEle. Amém? Em segundo lugar, você pode confiar em Deus em todas as situações, porque Ele tem poder para estar em todo lugar. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. A afirmação de que Deus, Ele tem o poder para estar em todo lugar, não significa que Ele está em todo lugar. Ele não está em todo lugar em 2 sentidos. Primeiro, naquela visão pagã, idólatra, de que Deus está nas coisas. Por isso que você vê gente, e os povos da antiguidade, e alguns povos da atualidade, que adoram animais. Por exemplo, os hindus adoram as vacas, e os ratos também. Um maquinista indiano lá da Índia, um hindu, ele é capaz de descarrilhar um trem inteiro, com centenas de pessoas dentro do trem, para não atropelar uma vaca, porque a vaca é uma divindade, porque eles acreditam que há um ser divino ali naquele animal. É por isso que você vê alguns doidos por aí abraçando árvore, pisando descalço na terra, para receber uma energia da criação. Isso é paganismo, gente, isso é idolatria. Por isso que é inadmissível que um crente que conhece a palavra de Deus, que se diz salvo, coloque lá na sua bio de qualquer rede social que seja, que você é de tal signo do zodíaco. Signo do zodíaco, gente, isso é coisa do paganismo. A astrologia, que não tem nada a ver com astronomia, porque a astronomia é uma ciência da física, a astrologia está catalogada no baixo espiritismo. A astrologia é uma pseudociência, e os astrólogos, eles dizem que a astrologia é uma ciência. Isso é uma mentira, é uma pseudociência, porque não há comprovação científica nenhuma de que a Lua e os planetas do sistema solar exerçam qualquer tipo de influência no seu temperamento, no seu destino, no seu comportamento. Antes de eu me converter, eu era aficionado por isso. Eu adolescente, eu ficava lá consultando o horóscopo.
Eu era do signo de Áries. Depois que eu me converti, eu passei para outro signo. Agora eu sou o signo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com ascendência no leão da tribo de Judá. Você está entendendo? Então, irmão, é inadmissível. Você vai lá na bio do irmão, está lá, sou do signo tal. Irmão, isso é paganismo, isso é idolatria. Você está dizendo que você é guiado pela criação, quando na verdade você deveria estar sendo guiado por aquele que criou as estrelas, que criou a lua, o sol, o universo, as trilhões de galáxias que existem no universo. Então, Deus, Ele não está nas coisas. Deus é um Deus transcendente. O que significa isso? Ele criou todas as coisas, mas Ele não está nas coisas. Deus não está no sol, Deus não está na lua, Deus não está nos animais, Deus não está nas árvores. Deus, Ele controla tudo isso, Ele governa tudo isso. Ele criou leis da física para controlar todas estas coisas, e Ele domina sobre tudo, mas Ele não está em tudo. Você está entendendo? E ao mesmo tempo Deus é um Deus imanente. Por quê? Porque Ele se manifesta a nós pela presença do Espírito Santo. Deus também não está em todo lugar, no sentido de que Ele não precisa estar em todo lugar. Por que Deus precisaria estar na galáxia de Andrômeda uma hora dessa? Qual a necessidade disso? Deus está nos lugares onde Ele é adorado, onde Ele é buscado. E quando afirmamos, e quando afirmo nessa mensagem, que Deus tem o poder de estar em todo lugar, e é óbvio que você já entendeu que eu vou dizer que Deus está com você onde você estiver. Deus não estará com você se você estiver no lugar errado, na hora errada. Deus não vai estar com você lá não. Deus, Ele tem o poder de estar em todo lugar, porque Ele é um Deus onipresente. A onipresença de Deus significa que Ele tem o poder de estar em todo lugar que Ele queira estar, e onde Ele é adorado, buscado, adorado em espírito e em verdade. Mas Deus não estará com você se você estiver no lugar errado, na hora errada, fazendo o que Ele desaprova. Deus não estará lá com você não, irmão. Então, você pode confiar em Deus em todas as circunstâncias, e aí eu fecho o parênteses, para dizer que Deus tem o poder para estar em todo lugar onde você estiver. É nesse momento que a onisciência de Deus se encontra com a sua onipresença e com a sua onipotência, porque Davi dirá assim a partir do versículo 7. Ele faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica é quando você pergunta e você já sabe qual é a resposta. A resposta está implícita na pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o nosso Deus. Ele pergunta no versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Na Nova Bíblia Viva, essas palavras de Davi são assim traduzidas: é impossível. Aí já é uma afirmação, porque é mais uma paráfrase do que uma tradução, mas faz a gente entender a pergunta de Davi. É impossível fugir do seu espírito. Em lugar algum conseguirei me esconder da sua presença. Nós não podemos nos esconder do Senhor. Aí a gente lembra de Adão. A gente lembra de Adão.
que comeu o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi apresentado por Eva, sua esposa. E note que o medo, a vergonha, a infâmia foi sentida pelo primeiro casal quando Adão comeu. E não quando Eva comeu, quando Adão comeu. Porque Adão era o legítimo representante de toda a humanidade. Paulo vai dizer em Romanos 5, por várias vezes naquele capítulo, de que o pecado entrou por um homem. E por um homem, toda a raça humana se tornou pecadora e separada do seu Criador, por causa da natureza do pecado que herdamos dele. E quando Adão pecou e desobedeceu a ordem de Deus, ele tentou se esconder do Senhor atrás de um arbusto. Como se um arbusto pudesse nos esconder do Senhor. E Deus achou Davi ali. Davi não, o Adão. Será que tem alguém aqui tentando se esconder atrás de algum arbusto? Qual é o seu arbusto, irmão, que você está tentando se esconder do Senhor? Você não pode se esconder de Deus. Você não pode. Ninguém pode. Nós não podemos nos esconder da presença do Senhor, porque Ele é capaz de nos achar em qualquer lugar. Isso é muito interessante, porque há irmãos que são feridos nas igrejas, ficam chateados, ficam magoados, com ou sem razão. Porque tem gente que é muito melindrosa, tem gente que é muito mimizenta, você não pode falar nada, você não pode dar uma escorregadela que a pessoa já fica toda machucada, toda ferida. Tem gente que é difícil de lidar, irmãos. Tem gente que é muito melindrosa, tem muito crente melindroso, que você não pode falar nada que a pessoa já está indo para outra igreja. Mas é fato também que há crentes que estão realmente machucados por uma liderança autoritária, por uma liderança déspota, uma liderança que quer ter domínio sobre a vida das pessoas, o contrário do que Pedro diz aos pastores em 1 Pedro capítulo 5. Esses por aí que saem dizendo que são cobertura espiritual na vida das pessoas, e abusam e usam e controlam a vida das pessoas. Aí a pessoa chega aqui machucada, ferida, muitas vezes, algumas vezes, pessoas com dons ministeriais, chamado de Deus, e a pessoa está tão decepcionada com a igreja, com os homens, mas ela não deixou de ser crente, ela continua tendo e percebendo a necessidade de estar num corpo de Jesus. Por quantas vezes já vemos essa história acontecer aqui na Viver, gente? Muitas vezes. A pessoa chega aqui quietinha, fica lá no fundo, do meio para trás, fala, vou ficar aqui no meu canto, ninguém mexe comigo, não quero trabalhar para Jesus, deixa eu ficar quietinho aqui. Passa 6 meses, a pessoa está lá, arregaçando as mangas, trabalhando para Jesus, porque Jesus nos encontra. Quando a gente tenta se esconder, Ele nos encontra. E talvez você esteja num lugar onde você nunca imaginou que estivesse. Estou falando negativamente. Negativamente. Você está num lugar que você não queria, que você não pediu, você não planejou. O motivo pelo qual você está nesse lugar, ou nessa circunstância, ou nessa situação, eu não tenho resposta para isso. Talvez nem você tenha. Mas o fato é que, se você continua crente e obedecendo a Deus, Ele estará ali com você. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. É o que aconteceu com José. José era o filho preferido do seu pai Jacó. Por isso que não se deve ter filhos preferidos. Se a gente for fazer uma comparação, contextualizando como era o tratamento de Jacó com José e os outros 10 filhos, né? Porque o Benjamim ainda era muito pequenininho, não tinha nascido ainda, era o mais novo. A Bíblia diz que
que o Jacó dava as melhores roupas, as mais bonitas, para o José. É como se você tivesse vários filhos e você levasse um dos filhos, o preferido, para comprar só roupa de marca. Tênis de marca, calça de marca, relógio de marca, boné de marca, tudo de grife. E não é aquelas roupas falsificadas não, é aquelas originais mesmo. Não é agasalho da Nike, é da Nike. E os outros filhos você leva ali no centro da cidade. Sabe aquelas roupas que ficam embaciadas? Ó, criançada, vai escolhendo, vai pegando, é uma para cada um, hein? Era assim que Jacó tratava os filhos. E aí os irmãos mais velhos ficaram enciumados, ficaram com raiva. Nasceu um ódio no coração dos irmãos, e a história você conhece. O José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo para o Egito. E ainda mentiram para o pai, dizendo que o José havia sido comido por uma fera do campo. E aquela roupa que foi dada com tanto carinho pelo pai, foi embebida no sangue de um animal. O coração do animal foi arrancado, e os filhos contaram uma história que daria um belo de um podcast hoje em dia. Um crime na família, terrível, mentira, ódio, inveja, ciúmes. E o José foi para o Egito. Menino, entre 15 e 17 anos, um adolescente. E ali o José prosperou, até quando foi preso, injustamente acusado de assédio sexual. Ele prosperou na prisão, porque quando você anda na presença de Deus, meu irmão, você vai prosperar até no deserto. Você vai prosperar no lugar mais difícil que você não imaginou estar. Ali Deus estará com você, e ali Ele te prosperará, ali Ele te abençoará, ali Ele suprirá as suas necessidades, ali você fará a diferença. Então, se você está num lugar que você não planejou, que você não almejou, uma circunstância, uma situação que você não imaginou que estaria vivendo, que está vivendo hoje, não murmure, não reclame, seja fiel ao Senhor, faça a vontade de Deus, ande na presença do Senhor, não se entregue ao pecado, continue sendo obediente ao Senhor, Ele te abençoará, porque é impossível fugir do Espírito do Senhor. Em lugar algum podemos nos esconder da sua presença. Seja no auge da alegria ou no vale mais profundo, Deus está presente sempre. Não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando, Deus está lá com a gente. Ele está lá com você. Amém? E em terceiro e último lugar, você pode confiar em Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu não havia colocado o texto, né? Porque Ele já conhece o seu futuro. Ele conhece o seu futuro. O futuro, gente, é uma das coisas mais enigmáticas para nós seres humanos. Porque nós conhecemos o nosso passado, estamos vivenciando o presente, mas o futuro é uma grande incógnita. Nós não podemos conhecer o nosso futuro, a não ser crer que na eternidade, pela fé, cremos, entendemos e sabemos que estaremos para sempre com o Senhor. Mas até chegar lá, nós temos uma caminhada nesse mundo onde vivemos. Sabe qual é o nosso problema, gente? O nosso problema é que nós desfrutamos muito pouco o presente. Os seres humanos, a maioria de nós, passa muito tempo pensando no que aconteceu. O que poderíamos ter feito de diferente? O que poderíamos ter feito de melhor? Porque a gente é treinado pela vida sempre estar corrigindo as coisas que estão erradas. Em certa medida, isso não é ruim, porque a gente aprende com os erros, e a gente
implementa melhorias na nossa vida, com os erros que nós cometemos, e aprendemos, e devemos aprender com os nossos erros. Mas a gente passa muito pouco tempo agradecendo a Deus pelas coisas boas que nos aconteceram no passado, seja recente, seja um passado remoto. A gente passa muito pouco tempo pensando, desfrutando, degustando, celebrando na presença de Deus as coisas que deram certo, as coisas boas que aconteceram. Isso se chama gratidão. Gratidão. Se for para você ficar ruminando o passado, rumine as coisas boas, as coisas pelas quais Deus é glorificado na tua vida e você é abençoado por Ele. Você está entendendo, sim ou não? E também ficamos exageradamente preocupados com o futuro, com as coisas que ainda não aconteceram e nós não sabemos como serão. A gente passa muito tempo pensando nas coisas que vão acontecer daqui a 10 minutos, amanhã, durante a semana, até o final do ano, o ano que vem. A gente passa muito tempo ansioso, porque a ansiedade está ligada ao futuro, assim como a depressão está ligada ao passado. A tristeza pelas coisas ruins que nos aconteceram é humano. As preocupações pelas coisas do futuro que ainda não aconteceram também é humano. Mas tanto a tristeza pode se tornar patológica, e aí ela se torna uma depressão, como a ansiedade pode se tornar uma fobia, um medo, uma ansiedade patológica, que compromete os seus relacionamentos, o seu trabalho, a sua paz, o seu equilíbrio emocional. Então, meus irmãos, nós somos convidados por Deus a olhar para o passado, distante e próximo, e estar mais focados nas coisas boas que Deus operou e fez na nossa vida. Somos convidados a desfrutar mais do presente. Pare para pensar, este presente. Quantas pessoas aqui agora neste culto estão se perguntando que horas que o pastor termina de pregar? Que horas terminará o culto? O que eu farei para o meu marido jantar quando chegar em casa? Será que ele vai me levar para comer um pastel? Quantas pessoas estão aqui preocupadas com o trabalho amanhã, com as coisas que você tem que dar conta lá no seu trabalho, seja você um empregador ou um empregado, seja você tem negócio próprio ou não? Quantas pessoas estão preocupadas com as demandas do dia a dia, quando deveríamos agora, nesse momento, não estou fazendo uma crítica a você, estou apenas trazendo um exemplo do que está acontecendo agora com muitas pessoas, e eu me incluo nisso, porque eu estou pregando para mim também. Quando deveríamos nesse exato momento estar desfrutando deste presente, que o nome já diz, presente, um presente de Deus. O presente é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Quantos gostariam de estar aqui no lugar onde você está sentado neste momento e não podem, porque estão numa cama de um hospital, porque estão enfermos em casa, impossibilitados por várias circunstâncias da vida, mas você está aqui, neste lugar abençoado, nessa atmosfera de fé, neste lugar onde sentimos a presença de Deus, seguros, num lugar confortável, onde a presença de Deus passeia entre nós e em nós. Desfrutar o presente, sem ficarmos angustiados pelo futuro que não conhecemos. Mas Deus conhece o nosso futuro. Por isso Davi cantou e contou no Salmo 139, versículo 13 em diante. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele está falando que Deus o viu antes dele nascer. Deus viu ele sendo formado no ventre da mãe dele. Por isso que somos, irmãos, radicalmente contra o aborto. Contra o aborto. Porque Deus nos conhece.
Deus nos viu sendo formados, a vida sendo formada em nós, tanto a vida biológica, quanto a vida espiritual, porque nós herdamos, a partir do momento que há a concepção no ventre de uma mulher, ali já está o espírito humano naquele ventre, naquele ser, naquele embrião, o espírito humano já está ali, a alma humana está ali, inconsciente, mas está ali. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Mais uma vez ele faz referência à formação dele no ventre da mãe. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Versículo 16, onde ele diz que os olhos do Senhor viram a substância dele ainda informe, e no livro do Senhor foram escritos todos os dias da vida de Davi. Está assim traduzido na NBV: ainda antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Em outras palavras, Deus sabia, tinha conhecimento de como seriam os dias de Davi. Deus te conhece desde o ventre materno. Dá para você parar para pensar nisso? Talvez você tenha vindo de uma gravidez em que você não foi desejado, em que você não foi esperado, você não foi planejado pelos seus pais. Quem sabe haja pessoas aqui que foram frutos de um estupro, frutos de uma violência sexual. Talvez você nem saiba a história do seu pai, sua mãe nunca lhe contou. Mas o fato é que ali no ventre da sua mãe, o Senhor te viu, e Ele te amou, e Ele te escolheu, e Ele te chamou. Creia nisso, porque é isso que dará sentido e significado à sua vida. Ele tem um propósito e um plano para cada etapa da sua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou. Por isso é que você conhece Jesus. Deus, Ele pega as tragédias. Aliás, Ele é especialista em fazer isso, em pegar as tragédias humanas e transformá-las em histórias de vitória, de superação, que ao final de tudo glorificarão o nome do Senhor. Então, meus irmãos, podemos descansar, porque mesmo diante do incerto, mesmo diante de um futuro que nós não conhecemos, podemos descansar, porque Deus, Ele sabe o que está por vir, e devemos crer naquilo que Ele sabe, que a nossa vida estará nas mãos dEle. Amém? Deus conhece tudo. Ele conhece o que está dentro de você, o que está ao seu redor e o que está adiante de você. A onisciência de Deus não é apenas um atributo teológico, intransferível, único do Senhor. É antes de tudo uma fonte de segurança para a nossa alma, para o nosso coração. Porque quando confiamos no Deus que tudo sabe, podemos caminhar em paz, podemos caminhar em segurança na presença dEle, mesmo que não entendamos todas as coisas. Porque não entender todas as coisas é próprio de nós, mas o saber todas as coisas é próprio do nosso Deus, que nos chamou, nos perdoou os pecados, nos salvou e inscreveu o nosso nome no livro da vida. E em breve voltará para nos buscar, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos.
abrir o teu coração. Nós vamos falar com Deus. Quero convidar você a se colocar em pé no seu lugar. Com os teus olhos fechados, abra o teu coração. Fale com Deus, entregue para Jesus a tua vida. Quem sabe haja alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Cristo. Você ainda não arrependeu-se dos seus pecados e não tornou Jesus o Senhor da tua vida. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Ele está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nascemos pecadores e separados do nosso Criador. Da justiça porque nascemos condenados por causa do pecado que herdamos de Adão. E do juízo, porque se nós não nos consertarmos com Deus, um dia prestaremos contas ao nosso Criador. O Espírito Santo está te convencendo destas coisas. Que você não feche o teu coração para Jesus. Que você abra o teu coração para Ele. E torne Ele hoje o Senhor e o Salvador pessoal da sua vida. Entregue-se a Ele. Deixa Jesus operar um novo nascimento em você. Deixa Ele fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. E escrever a partir de hoje uma nova história na tua vida. E mudar para sempre o destino da tua existência. E para você que já é do Senhor, para você que já é do Senhor Jesus, você já pertence a Ele. E você entrou aqui nesta noite com o teu coração ansioso, com o teu coração preocupado. Você está diante de uma circunstância diversa. Diga para Jesus que você confia nele, que você confia nas suas promessas, nas promessas da palavra do Senhor. Diga para Deus que você entendeu o que Ele quis comunicar para você nessa noite, e que você entrega a Ele tudo que você tem, tudo que você é. Que você entrega para Deus as coisas que você não está compreendendo, que estão dentro de você e ao redor de você, e que você confia nele de todo o coração. Enquanto entoamos esta canção, nós vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nosso amado e bendito Pai, toma em Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, mentes e corações. Que o Senhor tome em Tuas mãos aqueles que entraram aqui, Senhor, com um grande grau de ansiedade e de preocupação, por uma circunstância vivida no passado, ou por circunstâncias que ainda não aconteceram, por decisões que precisam ser tomadas, por lutas que estão sendo enfrentadas, por desertos que estão sendo enfrentados. Que o Senhor tome esse teu filho e essa tua filha que neste momento entrega, Senhor, tudo o que é e tudo o que tem em suas mãos. Que o Senhor responda a esta oração, que o Senhor responda a este clamor, que o Senhor envie dos altos céus a resposta de que precisam. Ó Deus, em nome de Jesus, responde, Senhor. Envia o livramento, envia a resposta do Senhor, envia a paz do Senhor que excede todo entendimento. E que a bênção do Senhor venha sobre aqueles que te amam, sobre aqueles que confiam em Ti. Vamos entoar esta canção e fazer dela uma oração cantada ao Senhor.